Fala galera do nono ano, tudo bem? Professor Digão, Educação Ambiental, começando o segundo bimestre com esse tema aí, a fome no mundo, a produção de alimentação, nós vamos falar um pouco, a desigualdade social que existe também entre as nações, entre as pessoas, entre as classes sociais, tudo bem? Então nós vamos começar a falar um pouquinho sobre esses temas aí, onde o mundo está sendo apertado, onde o mundo está ficando aí de uma forma ruim, né? Com a desigualdade social. Quero comentar primeiro um pouco sobre a produção de alimentação, sobre tantos alimentos que são jogados fora, né? Então nós vemos aí esse gráfico aí. Eu quero que vocês depois olhem com calma, que fala aí que 820 milhões de pessoas passam fome no mundo, né? Mais ou menos. 41 mil toneladas de alimentos são jogados fora, né? No Brasil, 127 milhões de toneladas são jogados fora por ano, né? Na América Latina. Então tem alguns dados aí sobre a produção de alimentação e o quanto é desperdiçado também no dia a dia. Esses gráficos que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu dar até um zoom na tela aqui, ó, 50% se perdem no manuseio e no transporte. Então, quando é produzido alimentação lá, o que acontece? 50% desse alimento, dessa parte agrícola, né, é perdido muitas vezes no manuseio, no transporte, 30% nas centrais de abastecimento, né, 10% dos alimentos se perdem na colheita e 10% nos supermercados e nas nossas casas. Muitas vezes nós achamos que o grande vilão do desperdício de alimentos somos nós, né? Claro, nós podemos melhorar muito, né, armazenando a alimentação de uma forma correta, não desperdiçando alimento, não deixando aquela comida no prato à toa para jogar fora, mas a maior parte realmente se perde aí no manuseio e no transporte, né, na própria produção, tá bom? Deixa eu passar aqui de novo para a nossa tela principal, onde nós vemos aí uma situação precária, né, dessas crianças, e nós sabemos que o mundo ele produz comida suficiente. A produção de alimento no mundo é suficiente para suprir toda a necessidade da população mundial. Vocês sabiam disso? O problema é que tanto se desperdiça, tantas coisas acontecem. Então, por que a fome ainda é uma realidade? Será que é uma concentração de renda e da produção para uma específica classe social? Será que é a falta de vontade, muitas vezes política, para arrumar meios para que essa alimentação chegue até as pessoas? Será que é a desinformação das pessoas numa cultura alimentar não muito nutritiva? Essa geração fast food que nós vemos aí que quer comer tudo congelado, coisas de micro-ondas, coisas rápidas e acaba deixando de se alimentar das verdadeiras proteínas, vitaminas que nós necessitamos, porque fome não é só uma definição de quem passa fome. Muitas vezes aquelas pessoas que não adquirem o alimento correto, não têm acesso ao alimento correto. Então, quando nós falamos do problema de fome no mundo, nós não estamos falando só daquela vontade de comer que você sente na hora do almoço, né? Na hora do jantar lá. O problema da fome está muitas vezes relacionado à falta de comida disponível, como eu falei. Na impossibilidade dessas pessoas conseguirem o acesso à comida. Então, assim, sendo a fome no mundo, está relacionada com a questão econômica, vinculada diretamente com a miséria, né, de algumas pessoas. Estima-se mais ou menos que 1 milhão de pessoas de todo o mundo sofrem com o problema da fome. Então, você imagine, 1 bilhão, não sei se eu falei 1 bilhão ou 1 milhão, mas na verdade é 1 bilhão de pessoas, Então, é muito preocupante, né, esse termo fome, tanto no nosso país, no Brasil, quanto no mundo inteiro. Então, para entender melhor essa questão de o que é fome, quais são as suas definições, os cientistas eles dividiram a fome em dois tipos. A fome endêmica, ou a gente chama de fome aberta, ou a fome epidêmica e oculta, tá? A gente vai aprender um pouquinho sobre o que é cada uma delas, tá? Então vamos lá.
Isso vai ser questão também das atividades, tá? Para vocês prestarem bem atenção, anotarem no caderno, pausa o vídeo aí se você quiser, assiste ele outras vezes. Vou procurar falar de uma forma fácil para vocês entenderem. Então vamos lá. Primeiro, a fome aberta, que é a fome epidêmica. Então é aquela fome que ocorre graças a situações específicas, né? Em uma dada região ou localidade, como pragas, pandemias. Muita gente não ficou desempregada por causa do Covid-19, ficaram. Então, essas pessoas ficaram desempregadas e acabaram passando fome ou necessidade. Podemos dizer que essa foi uma fome epidêmica, né? Pandêmica no nosso caso, e aberta, ou seja, devido a uma situação específica no país, na situação. Então, pragas quando atingem a agricultura, quando impedem o fornecimento de comida, guerras, quando acontecem guerras também, que geram muitas mortes, misérias entre as pessoas dos países ou das regiões atingidas, também é uma fome epidêmica ou aberta, ok? Agora vamos para o outro tipo de fome que a gente falou, é a fome endêmica ou oculta. É aquela que ocorre em virtude da subnutrição. O que é essa subnutrição? É quando as pessoas não têm acesso à quantidade de comida suficiente ou a comida de boa qualidade suficiente, né? Com a quantidade de nutrientes necessários para o nosso organismo. Então a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, acabaram definindo que por dia uma pessoa necessita, né, consumir aí mais ou menos 2.500 calorias. Não foi eles que resolveram decidir isso. Isso foi junto com nutricionistas, com pessoas que entendem do corpo humano, que médicos, nutrólogos, que acabaram descobrindo isso. Então uma pessoa precisa de 2.500 calorias por dia para se alimentar. E se caso a pessoa consome menos que essa média, considera-se que essa pessoa esteja em uma fome endêmica. Então, olha que engraçado. Fome não é somente a miséria, não é somente quando a pessoa não tem o que comer. Fome é muitas vezes quando ela não come bem, né? Então, por isso que eu falei lá que não é somente aquela fome que te dá na hora do almoço ou do jantar, tá? Na verdade, fome é você se alimentar mal também. Então, o seu organismo tem fome. Por isso que é chamado de fome oculta. Você não percebe que está com fome, mas o seu organismo está lá, entrando em anemia, está entrando em vários problemas de saúde, porque você tem uma fome oculta que você não sente. Tudo bem? Então, a gente vai falar aqui, deixa eu só colocar aqui a imagem que eu queria. Essa imagem aqui, ó. Muitos lugares no planeta, muitos lugares, geralmente nos países que são enfraquecidos aí economicamente, alguns na África, nas Américas também nós temos bastante. Nós achamos que só fome é só na África, né? Claro que não. Em muitas regiões do nosso país, do nosso estado, até nas periferias, nós vemos as pessoas passando fome de verdade. Essa pandemia fez muitas pessoas passarem fome. Algum de vocês que está assistindo essa aula pode ser que você tenha passado por uma situação difícil, né? Mas eu estou trazendo uma aula aqui também para levar uma esperança para você confiar em Deus, para você confiar aí que as coisas vão melhorar, que as coisas vão estar se alinhando, tá bom? Então esse problema não é só exclusivo de países de extrema miséria ou de regiões pobres. Ele também se manifesta, né, nas periferias de grandes e pequenas cidades, de países ricos ou emergentes como o Brasil e outras nações também, tá? Então essa primeira aula vai ser curtinha, vai falar sobre essa produção de alimento. O mundo produz muito alimento, mas é mal distribuído, é mal organizado, é mal transportado. Então é isso que eu quero deixar em ênfase aqui. Então por isso acontece a fome. Depois nós vamos falar sobre sustentabilidade, outras coisas. Eu quero deixar aqui para vocês um incentivo para que vocês participem no Discord, para que vocês participem ali no chat ali, tirem as dúvidas, coloca lá a foto do seu caderninho que você anotou, que você fez a aulinha, tá bom? Então isso é muito importante aí para que nós possamos entrar aí numa parceria legal aí
para fluirmos legal nesse segundo bimestre. Tá bom, queridos? Fica com Deus, que Deus venha abençoar vocês aí. Até mais. Valeu!